primeiro ano, tudo bom com vocês? Gente, antes de nós darmos sequência à nossa aula, agora nós vamos resolver alguns exercícios, inclusive alguns meninos já tinham iniciado fazer esses exercícios em sala de aula, né? Bem no inicinho ali, antes da gente entrar em isolamento social, alguns já tinham iniciado fazer esses exercícios na sala. Os demais eu pedi semana passada no roteiro de aulas, no roteiro de estudo de vocês, para fazer e a gente vai corrigi-los agora, bem rapidinho, tá? Então vocês vão pegar a apostila de vocês, a apostila normal, tá? Sem seu caderno de atividades, e vamos abrir lá na página 42 pra gente corrigir esses exercícios. Gente, embora as nossas aulas não sejam online, né? Porque isso pra mim fica muito inviável, conversar com vocês online. Na verdade, a gente pode até agendar uma ou outra aula online para tirar dúvidas, tá? Mas mesmo assim, embora vocês estejam me vendo, eu não estou vendo vocês. Eu tô sentindo um pouco de falta de ter um feedback de cada um. Né? O José me procurou essa semana pelo Instagram, foi o jeito que ele arrumou mais prático de me chamar. Então eu gostaria de deixar livre para vocês poderem me chamar. Chama lá no escolar, manda uma mensagem, não tem dúvida, manda sei lá, um fato da vida, alguma coisa que tá acontecendo na vida de vocês, pra gente ter essa comunicação. Porque... Então, mesmo se não tiver dúvida, manda professora, beleza, tô entendendo, professora, beleza, fiz todos os exercícios. Ou senão assim, professor, tá muito difícil essa vida, o que eu faço, né? Manda lá um desabafo, conta um caso pra gente ter essa interação que eu acho que é muito importante, tá? Então vamos começar. Vocês vão abrir lá na página 42 e a gente vai corrigir o exercício número 1. Então vamos lá. Ao estudar a evolução dos modelos atômicos, pudemos perceber que a busca pelo entendimento da estrutura da matéria fez com que diversos cientistas questionassem o modelo proposto anteriormente e trabalhassem em busca de uma explicação mais apropriada. Com base nos seus conhecimentos sobre a constituição da matéria, responda as questões a seguir. Letra A. É possível dizer que as teorias atômicas mais recentes são capazes de explicar os fenômenos de forma adequada? Justifique sua resposta. Meninos, aqui vocês poderiam dar uma resposta pessoal, né? Então vocês poderiam fazer aí um texto, um parágrafo dissertativo, dando a sua opinião. Mas para a gente analisar os fenômenos que nós tentamos compreender da matéria atualmente, a gente usa o modelo atômico atual para responder a essas questões, a esses fenômenos. Mas isso não significa que novos fenômenos possam passar a ser percebidos e novas explicações serem buscadas, trazendo pra gente, na verdade, novos modelos atômicos. Então, a gente não vai tomar o modelo atômico atual como uma verdade absoluta. No entanto, esse modelo, ele é o suficiente para, hoje em dia, para atualmente responder os fenômenos que a gente identifica na matéria, ok? Letra B. Se não existe verdade na ciência, as explicações para os fenômenos da natureza podem ser falsas? Justifique sua resposta. Aqui é só a gente se lembrar do que o modelo de Dalton representa pra gente hoje, né? Aquele modelo esférico, aquele modelinho da bola de bilhar. Isso daí, gente, foi produzido através de ciência. Dalton fez experimentos. No entanto, a gente considera essa informação inverdade, ou seja, ela é falsa. Então, quer dizer que as informações que nós temos hoje, que foram geradas através da ciência, em certo tempo da história, ela pode se tornar falsa, né? Então, sim, a ciência ela não é uma ciência de verdade absolutas. Ela traz verdades relativas e ela vai sendo construída à medida que o tempo passa. Letra C. Ao longo do tempo, os cientistas propuseram diferentes modelos para representar o átomo. Por quê? Bom, então só a gente se lembrar lá, por exemplo, quando da descoberta do elétron, o porquê que o modelo atômico de Dalton não servia para responder à natureza elétrica da matéria. Porque lá no modelo atômico de Dalton não tinha elétrons, então eles foram atrás de uma nova resposta para essa nova evidência científica. E aí, através lá da ampola de Crookes, o Thomson descobriu que realmente a matéria ela tem característica elétrica, ela tem natureza elétrica, uma vez que os elétrons estão presentes no átomo, né, estão presentes na matéria. Então, aí vocês podem colocar que novos modelos atômicos foram surgindo devido à necessidade de explicar novos fenômenos que foram sendo observados na matéria, certinho? Letra D. Existe um modelo definitivo para o átomo? Justifique sua resposta. Gente, não existe nada definitivo na ciência, né? Porque a gente acabou de falar das verdades relativas. Então, essas verdades, elas são, na verdade, transitórias. Elas podem mudar com o passar do tempo. Então, dessa forma, os modelos atômicos,
eles representam uma série de tentativas para explicar da melhor forma possível a estrutura da matéria e, consequentemente, uma melhor compreensão dos fenômenos. Né? Então, não tem nada definitivo na ciência. Então, nada é verdade absoluta, é uma verdade transitória, certo? Então, vocês vão responder aí, ó, não existe um modelo definitivo para o átomo, uma vez que a ciência é construída de verdades transitórias. Letra E. De que forma as primeiras teorias atômicas contribuíram para o desenvolvimento da química, mesmo não sendo atualmente as mais indicadas para a representação do átomo? A ciência, ela caminha a passos lentos, ela é construída com o tempo. Então, eu preciso de um modelo inicial, que não serve mais para me explicar aquele determinado fenômeno, e a partir dessa dúvida, eu produzo uma nova teoria científica, né? Então, vocês vão escrever aí, num parágrafozinho, isso daí no caderno, viu, gente? Porque na apostila aí vai ficar muito desorganizado. Então, vocês vão explicar que a ciência, ela caminha a passos lentos, né? Tomando sempre um modelo anterior como base, como fonte de dúvida para aperfeiçoar a ciência, certinho? Vamos para o número 2, então. Relaciona a coluna dos cientistas com os modelos atômicos propostos. Isso aqui é uma ótima questão para a gente relembrar os modelos atômicos. Então, vamos lá. Primeiro, propôs um modelo em que os elétrons estão em níveis de energia. Isso foi Bohr. As camadas da eletrosfera, quem dividiu para nós aí em níveis de energia foi Bohr. Segundo, primeiro cientista a propor um modelo com cargas elétricas foi Thomson, o descobridor, o papai do elétron. Átomo esférico indestrutível, Daltonzinho, né? Cientista que apresentou o primeiro modelo contendo um núcleo positivo foi Rutherford. Ele descobriu os prótons, né, o papai do próton, através daquela experiência lá com o bombardeamento da folha de ouro com as partículas alfa que eram emitidas lá do polônio, certo? Número 3. Então, a gente tem aí algumas informações para a gente preencher lá as colunas e as linhas. E aí eu vou passar só a resposta para vocês. A gente vai discutir aqui, depois vocês preencham lá de acordo com o número, tá? As colunas e as linhas. Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer na horizontal. Número 3. Um dos primeiros gregos a utilizar a palavra átomo. Então, foi Leucipo, né? E ele trabalhou lá no campo das ideias. Número 4. Partícula constituinte do átomo carregada positivamente. Próton, né? O próton em carga positiva. 6. Afirmou que o núcleo atômico era muito menor que a eletrosfera. Foi Rutherford, né? Quando ele elaborou lá o modelo do sistema solar. 10. Região do átomo que contém elétrons. Eletrosfera. 11. Descobridor do elétron. Então, só pode ser Thomson, né? E primeiro cientista a propor um átomo com carga elétrica. Ou seja, modelo do pudim de passas. Aí é o Thomsonzinho. Thomson. 13. Filósofo grego, discípulo de Leucipo, que foi um dos primeiros a utilizar a palavra átomo. Foi o Demócrito. 14. Iniciou o estudo com raios catódicos que inspiraram Thomson a desenvolver o seu modelo atômico. Foi Crookes, né? Aquele físico que criou lá a ampola que o Thomson utilizou para descobrir os elétrons. Agora, na vertical, vai ficar 1. Filósofo grego que apresentou a teoria dos 4 elementos para discutir a constituição da matéria. Aristóteles, né? Quais são os 4 elementos? Fogo, água, terra e ar. 2. Apresentou o conceito de níveis de energia e aperfeiçoou o modelo de Rutherford. Foi Bohr, o modelo de Rutherford-Bohr, a gente pode chamar, né? 5. Fenômeno que possibilitou a Rutherford e seus colaboradores desenvolver seu experimento que consistia em bombardear uma lâmina de ouro com partículas alfa. Isso daí é o fenômeno que a gente chama de fenômeno da radioatividade, é o nosso próximo assunto, né? Daqui umas aulas a gente vai falar de radioatividade. 7. Considerava o átomo uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Dalton. 8. Modelinho da bola de bilhar, né? 8. Descobridor do nêutron. Foi Chadwick, né? Escreve C-H-A-D-W-I-C-K. Chadwick. 9. Partícula com carga neutra. Só pode ser o nêutron, né? Encontrado no núcleo do átomo. Então, ficou nêutron, não? 12. Região que concentra praticamente toda a massa do átomo. Núcleo. Né? Quem que contribui para a massa de um átomo? Os prótons e os nêutrons. E onde que eles ficam? No núcleo. Número 4. Ernest Rutherford, em 1911, realizou experiências bombardeando uma finíssima lâmina de ouro com partículas de carga positiva emitidas pelo polônio radioativo. Né? A gente chama essas partículas de partícula alfa.
Alternativa verdadeira, considerando as conclusões de Rutherford, é, letra A, estava definitivamente desvendando o interior de um átomo e até hoje seu modelo para átomo não foi questionado. Gente, ele próprio questionou o seu modelo quando ele tentou explicar o porquê que os prótons ficavam lá dentro do núcleo sem sofrer repulsão, sem entrar em autodestruição, né? Então, ele não foi questionado? Claro que foi, por ele mesmo, né, inclusive. B. Poucas partículas atravessaram a placa de ouro. Na verdade, a maioria atravessou, então já está errado, né? Letra C. O núcleo do átomo tem carga negativa. Não. O núcleo do átomo tem carga positiva. Quem tem carga negativa é a eletrosfera. D. A massa do átomo está concentrada na eletrosfera? Não, está concentrada no núcleo, uma vez que os prótons e os nêutrons ficam no núcleo. E, no centro do átomo existe um núcleo muito pequeno e denso, onde está concentrada a sua massa. Sim, onde estão concentrados os prótons e os nêutrons. Número 5, exercício da Unesp. Na evolução dos modelos atômicos, a principal contribuição introduzida pelo modelo de Bohr foi, letra A, indivisibilidade do átomo, quem falou isso pra gente foi Dalton. Letra B, a existência de nêutrons, quem falou isso pra gente foi Chadwick. Letra C, a natureza elétrica da matéria, quem descobriu os elétrons foi Thomson. Letra D, a quantização de energia das órbitas eletrônicas, exatamente, né? O Bohr, ele quantizou a energia do elétron, né? E dividiu átomos em camadas ou níveis de energia. E letra E, a maior parte da massa do átomo está no núcleo. Quem falou isso pra gente foi Rutherford quando ele criou o modelo do sistema solar. Meninos, agora vocês vão dar um pause aí no vídeo, vão pegar o caderno de atividade de vocês e vão abrir lá na página 17 pra gente fazer a correção rapidinho daqueles exercícios lá. São pouquinhos, tá? Então vamos lá. Atividade número 1. Nos últimos 200 anos, inúmeros filósofos e cientistas propuseram diversas teorias e modelos na tentativa de compreender a constituição da matéria, com base em argumentos lógicos e dados experimentais. Entre os diversos modelos atômicos existentes, destacaram-se os modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. No quadro a seguir, relacione o cientista com as principais características de sua descoberta. A gente acabou de fazer um exercício muito parecido com esse, né? Então, olha lá. Primeira característica da descoberta, os átomos são maciços e indivisíveis. Quem falou isso pra gente foi Dalton. Segunda característica, o átomo contém um núcleo denso, com carga positiva, e uma região com carga negativa, chamada de eletrosfera. Isso daí tá me parecendo o quê? O modelo do sistema solar. Quem fez isso pra gente foi Rutherford, com a descoberta dos prótons, né? Terceira, os elétrons giram em torno do núcleo em órbitas circulares que correspondem a níveis de energias bem definidos. Quem quantizou a energia dos elétrons, dividindo a eletrosfera em camadas ou níveis de energia, foi Bohr. E, para a gente finalizar, o átomo é uma esfera uniforme de carga positiva com partículas negativas chamadas de elétrons. Modelo do pudim de passas foi Thomson. Número 2. Em 2013, comemorou-se o centenário da publicação de um trabalho que marcou época no desenvolvimento da teoria atômica, intitulado Sobre a Constituição de Átomos e Moléculas. O trabalho oferece uma descrição da estrutura atômica, na qual os elétrons descrevem órbitas bem definidas e podem saltar de uma órbita a outra mediante absorção e emissão de radiação. Fulano, autor desse trabalho, gente, quem é esse fulano, autor desse trabalho que dividiu a eletrosfera em órbitas, que definiu a órbita circular da eletrosfera e dividiu ela em níveis ou camadas de energia? Foi Bohr. Então, vocês vão colocar Bohr, o autor desse trabalho, elaborou seu modelo atômico tomando as ideias de Rutherford como ponto de partida. Segundo Rutherford, o átomo contém um núcleo positivo muito pequeno, ao redor do qual se movem os elétrons. Assim, surgiu a famosa imagem do átomo como um sistema solar em miniatura, né? A gente apelidou o modelo de Rutherford dessa forma, a qual substituiu a noção de de que o átomo seria semelhante a Então, substituiu a noção, quem veio antes de Rutherford? Foi Thomson. Então, substituiu a noção de Thomson de que o átomo seria semelhante a um pudim de passas. Então, ficou letra A. Número 3. As primeiras ideias sobre a constituição da matéria surgiram na antiguidade. Muitos filósofos e cientistas criaram teorias e modelos que contribuíram para o desenvolvimento da química. Entre eles, destaca-se John Dalton. Segundo ele, a matéria era constituída de pequenas partículas denominadas átomos. Aí tem uma frasezinha lá. Assim, as substâncias podem apresentar o mesmo tipo de átomos ou serem formadas pela combinação de átomos diferentes. Sobre esse assunto, diferencie. Letra A.
Substância simples e substância composta. Substâncias simples são aquelas formadas por um único elemento químico. E a substância composta é aquela formada... Aí vamos dar um exemplo na substância simples? O2, H2, N2, O3, certinho? Então, eu só tenho átomos iguaizinhos lá do mesmo elemento químico. Substância composta, formada por mais de um elemento, né? Isto é, eu tenho átomos ali de diferentes elementos químicos. Então, vamos dar um exemplo. O CO2, eu tenho átomo de carbono e oxigênio. O H2O, eu tenho átomo de hidrogênio e oxigênio. Né? O NH3, na amônia, eu tenho átomo de nitrogênio e hidrogênio. Então, a substância composta é aquela formada por mais de um elemento químico. Classifique as substâncias em simples e compostas. Gente, H2 é simples ou composta? Simples. Né? Eu tenho 2 átomos iguais aí de um mesmo elemento químico, então eu coloco lá na simples. O CO, monóxido de carbono, é composta, né? Eu tenho átomos de diferentes elementos químicos aí, então vocês vão colocar o CO em compostas. O3, todos os átomos aí dessa molécula são do mesmo elemento químico, do oxigênio, isso aí é o ozônio, então é lá no simples. N2, o gás nitrogênio, simples, só tem átomos de nitrogênio. E o H2O, água, composta, né, porque eu tenho átomos de elementos químicos diferentes aí, e CO2 composta também. Número 4. A teoria atômica de Dalton considera que as substâncias são constituídas de pequenas partículas denominadas átomos. Nos sistemas a seguir, os átomos são representados por esferas. Indique para cada um a quantidade dos constituintes mencionados e classifique em substância ou mistura. Então, a gente tem lá, ó. Gente, de acordo com a divisão aqui da apostila de vocês, eu vou responder primeiro a A e a C, depois a gente volta na B e na D, tá? Então, da A eu vou pular pra C, porque tá um do ladinho do outro aí, a hora que eu fui fazer o recorte ficou mais fácil assim. Então, na letra A eu tenho lá, ó, 2 moléculas iguais, sendo formadas por 2 átomos, 2 bolinhas vermelhinhas, e outras 2 moléculas também iguais, formadas por 2 bolinhas branquinhas. Então, nesse sistema aí, como eu tenho conjuntinhos, grupinhos, moléculas diferentes, eu tenho uma mistura. Quantos átomos que eu tenho? Só contar o número de bolinhas, né? Eu tenho 8. 4 vermelhas e 4 branquinhas. Elementos químicos, eu tenho 2, o vermelho e o branco. Substâncias simples, eu tenho 2 também, né? A vermelha e a branquinha são substâncias simples. Substâncias compostas, aqui no caso não tem nenhuma, então vocês vão colocar 0. Moléculas, eu tenho um total de 4 moléculas, e isso daí se refere a uma mistura. Vamos passar lá para a letra C. A letra C eu também tenho uma mistura, só que agora eu observo aqui que nessa mistura eu tenho substâncias simples, né? As 2 bolinhas vermelhinhas aí é uma molécula que forma uma substância simples pra gente, e o grupinho de 2 moléculas branquinhas também é simples, né? Já aquele grupinho ali, ó, os 2 ali de cima, eles são uma substância composta, uma vez que os átomos que constituem aí a molécula são de elementos químicos diferentes. Então, átomos, vamos contar. No total tem 12, só contar as bolinhas, né? Elementos químicos, continuo tendo 2, o vermelho e o branco. Substâncias simples, continuo tendo 2 também, né? A vermelhinha e 2 bolinhas vermelhinhas, e a que forma 2 bolinhas branquinhas. E substância composta, eu tenho uma substância composta, né, formada por 2 moléculas aí de substância composta. E quantas moléculas ao total? Quantos grupinhos que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. Isso é uma mistura. Agora vamos voltar lá para a letra B e para a letra D. A letra B, quantos átomos que eu tenho? Só contar quantas bolinhas. Deu um total de 12. Elementos químicos, eu tenho 2, o preto e o branco. Substância simples, gente, observando aí, não tem nenhuma substância que são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Então, não tem 0, tem nenhuma. Substância composta, eu tenho uma só, porque todas essas moléculazinhas aí são moléculas iguais, né, que formam para mim uma substância composta. Então, uma substância composta. E quantos grupinhos que eu tenho? Quantas moléculas ao total que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E isso daí é uma substância, porque todas as moléculas são idênticas, são iguais. E letra D, quantos átomos, quantas bolinhas que eu tenho? 12. Elementos químicos, continuo tendo 2, o azul e o branquinho. Substância simples não tem nenhuma, né, gente? Não tem nenhuma molécula aí que é formada por átomos iguais. Então, é 0 substância simples. Substância composta, eu tenho uma. Todas essas moléculas aí, elas são de uma mesma substância, são iguais. E quantas moléculas ao total? Quantos grupinhos? 3. E isso daí é uma substância, porque apresenta apenas um tipo de molécula.
Exercício número 5. Leia o poema apresentado a seguir. Pudim de passas, campo de futebol, bolinhas se chocando, os planetas do sistema solar, átomos, às vezes, são essas coisas em química escolar. O poema faz parte de um livro publicado em homenagem ao Ano Internacional da Química. A composição metafórica presente nesse poema remete, letra A, aos modelos atômicos propostos por Thomson, Dalton e Rutherford. Exatamente, gente, olha lá. O pudim de passas remete ao modelo atômico de Thomson. As bolinhas se chocando, o modelo atômico da bola de bilhar, de Dalton, né? E os planetas do sistema solar se remete ao modelo atômico proposto por Rutherford. Então, ficou letra A. E agora, para a gente finalizar, número 6. Rutherford bombardeou uma lâmina de ouro de 0,0001 milímetros de espessura com partículas alfa, ou seja, né, uma lâmina muito finiquinha, com partículas alfa emitidas pelo polônio, PO, contido no interior de um bloco de chumbo, PB, provido de uma abertura estreita para dar passagem às partículas alfa por ele emitidas. Envolvendo a lâmina de ouro foi colocada uma tela protetora revestida de sulfeto de zinco. Então tem aí todo o aparato que ele descreveu no enunciado. Observando as cintilações na tela revestida de sulfeto de zinco, Rutherford verificou que muitas partículas alfa atravessam a lâmina de ouro sem sofrer desvio, X, e que poucas partículas alfa sofriam desvio, Y. Assinale as proposições corretas. 1. Partícula alfa possui carga elétrica negativa? Não, né, gente? Positiva, tá errado. 2. Sulfeto de zinco é um sal? A gente não viu ainda. Não, a gente viu sim, né? A gente viu lá no 9º ano as principais funções inorgânicas. Ácido, a gente começou com ácido, depois a gente viu base e a gente, depois da base, viu sal. E ele se classifica, sim, como um sal. A gente vai ver isso de novo, tá? Esse ano. Vamos ver novamente, com maiores detalhes. Número 4. Partículas alfa sofrem desvio ao colidirem com elétrons nas eletrosferas dos átomos de ouro. Gente, a partícula alfa, elas são positivas. Então, elas são desviadas ao colidirem com prótons e não com elétrons. Então, tá errado. Número 8. As partículas alfa sofrem desvio ao colidirem com o núcleo do átomo de ouro? Exatamente, porque, gente, cargas de mesmo sinal se repelem. Se no núcleo ficam presentes as cargas positivas, ou seja, os prótons, as partículas alfa são repelidas pelo núcleo do elétron, do átomo. 16. O tamanho do átomo é cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o seu núcleo. Gente, eu falei para vocês que Rutherford, além de descobrir os prótons, ele estabeleceu para nós uma proporção entre o raio do átomo, do núcleo, e o raio da eletrosfera. E ele percebeu que o núcleo era muito denso, uma região muito densa e muito pequenininha, e a gente até fez aquela analogia, né, da moeda no meio do Maracanã, onde a moeda seria o núcleo e as linhas arquibancadas a eletrosfera. Então, essa está correta. 32. O polônio, de número atômico, né, o Z igual a 84, apresenta 4 elétrons no último nível de energia. Gente, para nós resolvermos essa daí, a gente vai ter que usar a teoria da aula passada, que é a respeito de distribuição eletrônica. Então, a gente vai ter que distribuir 84 elétrons. Então, vamos fazer aqui. Considerando o número atômico do polônio 84, a gente vai considerar que nós vamos distribuir aí 84 elétrons, uma vez que o polônio, se encontrando no estado fundamental, ele é neutro. Então, se ele tem 84 prótons, ele tem também 84 elétrons. Então, a gente começa. De acordo com o diagrama de Linus-Pauling, né, em ordem crescente de energia, lembrando que a gente tem que seguir as diagonais, tá? Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6. Aí ele perguntou lá no exercício, polônio apresenta 4 elétrons no último nível de energia. Gente, quem é o último nível de energia do polônio? É o nível 6. Aí eu deixei de pretinho aí para vocês o nível 6, pra gente representar a camada de valência. E aí a gente observa que lá no nível 6 eu tenho 2 subníveis, o subnível S e o subnível P. No S eu tenho 2 elétrons e no P eu tenho 4. Então eu não tenho 4 elétrons no último nível, eu tenho 6, né? 2 do S, do subnível S, e mais 4 do subnível P.
Então, cuidado, se ele estivesse perguntando assim, ó, apresenta 4 elétrons no subnível mais energético, aí estaria correto, mas ele perguntou o último nível, ou seja, camada de valência, quantos elétrons? Quem é a camada de valência? A mais externa é a 6, portanto, 6 elétrons. Primeiro ano, então a gente fechou a aula dessa semana com a breve correção desses exercícios, e semana que vem a gente vai dar início a uma nova teoria. Na verdade, uma nova não, a gente vai terminar essa parte de elementos químicos, né, e distribuição eletrônica, e aí na semana que vem a gente corrige, faz uns exercíciozinhos, né, e entra numa matéria nova que é a respeito de radioatividade. Então, um grande beijo, fiquem com Deus.